Olá, hoje nós vamos falar sobre Abraham Lincoln, esse personagem extraordinário, tá? Mas antes, deixa eu mostrar para vocês o que eu estou lendo, que é este livro aqui. Gente, eu estou simplesmente encantada com este livro. Presente do nosso colaborador aqui do canal, né? O Carlos, lá do canal Livros e E-Books. Ele me mandou este livro e mais este, né? Que seria então como se fosse uma continuação do Eu, Cláudios. E eu já me peguei dando risada aqui, viu, Carlos? Muito, apesar, né, de ser um livro assim histórico, mas tem umas passagens assim bem engraçadas aqui, tá? Tô gostando demais desse livro. E você, como sempre, né, Carlos, muito gentil, tá? Muito obrigada. Então vamos lá. Falando aqui sobre Lincoln, né? Eu sempre quis ter uma biografia completa aqui na minha estante e ainda não tenho, tá? Já li várias biografias do Lincoln, porque realmente é uma personagem que me chama bastante atenção, eu gosto muito dele. E quero ter ainda uma biografia completa, porque essa daqui não é, tá? E o que eu tenho aqui na minha estante é esse livrinho aqui, ó, bem michuruco, né? Ó, pequenininho, é como se fosse um resumo apenas, é uma biografia, mas é um resumão da vida do Lincoln, tá? Então, para mim ainda não vale, né? E eu achei este livro aqui, ó, tinha até esquecido dele. Esse livro aqui eu ainda quero fazer a releitura antes de fazer apenas o vídeo para ele, tá? Vale a pena. Se você se interessar, eu vou até deixar o nome do livro e o autor para vocês se interessar, tá? Comprar aqui na descrição. Então vamos lá. Esse aqui é A Caçada ao Assassino de Lincoln. São 12 dias que abalaram os Estados Unidos. Então é um livro assim muito que foi muito bem pesquisado, tá? É um livro para você guardar para estudar depois, que vai contar de uma forma bem circunstanciada. Tem várias fotos aqui, tá? Vai ter o mapa da trajetória do bandido, né? Quando esteve fugindo, vai ter fotos de vários personagens. Então aqui o autor vai contar de uma forma bem circunstanciada como que aconteceu, né, esses assassinatos, o assassinato, aliás, e a fuga desse bandido, tá? Então, se você se interessar, eu vou deixar o nome e o autor aqui na descrição do livro, aliás, do canal, tá? Então, vamos lá para o nosso Lincoln. Como eu disse, eu queria muito, aliás, queria não, quero, ainda vou ter uma biografia completa do Lincoln. Então, eu estava resistindo em comprar esse livro aqui, gente, comprei ele agora, porque ele tem apenas 300 páginas. E você pensa, gente, que biografia de Abraham Lincoln vai ter só apenas 300 páginas, né? Não, não dá. Mas, gente, essa capa aqui tá bonita demais. Eu comprei o livro realmente pela capa, tá? Porque eu achei ela muito, muito linda, porque ele era um personagem que tinha depressão, bastante melancólico, né? Então, essa foto aqui mostra bem o jeito dele, a preocupação dele, né, com tudo que ele passou, né, e sofreu no decorrer da vida toda, na verdade, né. Então, esse livro aqui tem apenas 300 páginas, porque essa autora, ela se dedica apenas aliás, começa o livro na campanha presidencial, tá? Então, ela está visando apenas a campanha presidencial, que eram então 4 personagens, né? 4 aliados disputando a presidência, e ninguém esperava, mas ele ganhou. Então, ela traz ali um panorama e um pequeno adendo, né? Falando de cada desses personagens. Então, o vice-presidente, quem era, o que fazia, aquele William Seward, né, também quem era, e o peso político de todos eles, tá? E aí, quando ele ganhou, então, as eleições, que foi aquele susto danado, ninguém imaginava, que da onde que saiu esse cara aí, né? E aí, então, ele, muito sabiamente, né, na hora de compor o seu gabinete lá, ele convidou, então, esses, como é que é a palavra que eu estava usando antes, gente? Adversários, adversários, entre aspas, né? Trouxe esses
3 adversários, entre aspas, para compor, então, seu gabinete. Um foi o secretário de Estado, outro foi do Tesouro, então ele botou todo mundo ali para trabalhar junto com ele. Então, tendo a intenção de, apesar de sermos adversários, né, então vamos nos unir para trabalhar em prol daquilo que realmente é o nosso ideal, que é os nossos Estados Unidos. E ele conseguiu, gente, com essa personalidade amorosa, uma personalidade cativante e tudo que ele sofreu, né? Ele conseguiu então cativar esses aliados e transformá-los em amigos, mas amigos de verdade mesmo, tá? Teve só um aqui que foi um traiçoeiro, mas a história conta, né? Então, esse livro aqui tem apenas 300 páginas, porque ela vai se deter apenas na campanha presidencial, e claro, na sequência, né, vem a Guerra Civil, tão triste, né, meus amigos? Muito triste. Então, ela vai estar detalhando, né, esses anos, esses primeiros 4 anos da guerra, como funcionou, esses personagens que ficavam ali, né, aquele general que não fazia absolutamente nada, que dá vontade de você ir lá e falar, cara, vai fazer, né? Vai lutar lá, defender, né? Mas aqui ela vai contar para nós certinho tudo isso, tá? Então ela não fala, aliás, fala muito pouco da vida privada dele, tá? É isso que eu quero falar para vocês. Ela se detém apenas na vida pública, né? Na parte política, e muito pouco da questão privada. E eu achei interessante que aqui ela até fala bem da Mary, né? Eu li uma biografia uma vez que o autor, meu Deus do céu, acho que ele odiava essa esposa dele, porque quando eu terminei de ler a biografia, eu lembro que eu falei, cara do céu, mas coitado do Lincoln, né? Apesar de todos os problemas que ele tinha, ainda aguentando essa megera junto com ele, realmente tinha que ser muito melancólico e ter depressão, né? Mas essa autora aqui não fala nada disso, tá? Ela até fala que ela foi uma grande apoiadora, que ajudava, aquela coisa toda, né? E, claro, falando aqui também, vai falar, claro, do filho dele que morreu nesse período que ele estava na presidência, né? Cita o espiritismo também, apesar do espiritismo sofrer tantos preconceitos, né? Mas por conta desse filho que morreu, a esposa dele, né, Mary, acabou entrando em contato com um grande médium da época e realmente entrava em relação com esse filho, com esse filhinho deles que morreu, tá, gente? Então, essa parte ela traz, apesar de falar poucas coisas, né, da vida privada, mas ela fala sobre isso e depois vai falar, né, também sobre o assassinato, como que, aliás, foi uma tentativa de triplo assassinato, né? Porque a ideia dos 3 bandidos era matar o Lincoln, o secretário de Estado, né, o Seward, e o vice-presidente. Só que o bandido que ia matar o vice-presidente, ele desistiu na hora, porque a intenção dele era apenas, ele achava que eles iam sequestrar o Lincoln, né? Mas quando ele viu que mandaram matar o outro lá, ele falou, não, tô fora, né? Daí então ele fugiu. E o cara aqui, o outro bandido que era para matar o Seward, né? Ele realmente foi na casa e botou fogo no parquinho ali, sabe? Realmente machucou bastante pessoas dentro da casa, que estava todo mundo muito desprevenido, né? E o outro que tinha que matar o Lincoln, bom, todo mundo sabe, né? Então, aqui ela vai estar falando bem circunstanciado, né? Como que foi esse período dos 4 anos, né? Na presidência, com a guerra, a reeleição dele, então o fim da guerra. Ah, e outra coisa que ele queria demais, né? É, quando terminou a guerra, o Lincoln, ele não queria, né, que houvesse punições, represálias. Ele queria que o Sul e o Norte realmente se juntassem agora, juntando os cacos, né, e realmente avançando em frente, sem ter nada de represálias. Ele não queria que as pessoas se vingassem das pessoas do Sul, né? Então, com a morte dele ficou mais difícil, então, vamos assim dizer, essa reconciliação, né? Essa reconstrução realmente dos Estados Unidos após essa guerra civil, né? Tão triste. Certo, né, Pinquinhos? Então, essa que eu queria mostrar para vocês, tá? Apesar de não ser
uma biografia completa, mas ela vai tratar muito bem desse período, né, das eleições, os aliados que estavam ali, que depois se tornaram amigos e levaram em frente, então, a presidência. Então, o Lincoln fazia questão de dizer que ele não estava sozinho ali, né, ele tinha um cabedal de amigos, né, de secretários que estavam junto com ele. É claro que a decisão final sempre era dele, certo, amiguinhos? Então, essa aqui é a nossa dica de hoje. Fiquem com Deus e até a próxima.